Olá a todos e todas. Faz um tempo em que não gravamos um vídeo em nosso canal, até porque o professor, em suas férias merecidas, foi fazer uma viagem à Grécia. O sonho de qualquer professor de história, filosofia e disciplinas afins. Lá fizemos uma boa coletânea de material que depois será compartilhado aqui em nosso canal. Só para mostrar para vocês uma belíssima ânfora grega. Nessa aqui nós temos Teseu vencendo o Minotauro no labirinto. Uma ânfora porque tem duas, alças da sua forma, como se deve apresentar. Aqui temos também para vocês, depois veremos com mais detalhes, o famoso copo de Pitágoras, que a gente vai fazer aqui o experimento mostrando para vocês como se dá essa ciência grega do grande pensador, matemático, filósofo Pitágoras de Samos. Mas isso será objeto para uma outra aula em nosso canal, em que nós vamos trabalhar dia a dia o que fizemos com imagens em loco da Grécia em nossos 15 dias, digamos assim, nesse paraíso para o pensador, para o estudioso dos estudos clássicos. Bem, hoje, então, nós vamos tratar de Hiparco de Niceia. Hiparco de Niceia foi um grande pensador, um grande estudioso, um grande astrônomo da Grécia Antiga. Em Creta, nós visitamos um museu que mostrava apenas material da ciência dos antigos gregos. E, é claro, o nosso grande Hiparco estava lá trabalhado e mencionado. Hiparco viveu no período helenístico, no século II a.C. A Grécia já não era mais a grande potência do mundo antigo, porém, a cultura, a ciência, a arte produzida pelos gregos influenciava o mundo todo, inclusive também, claro, o mundo romano e a República Romana, que posteriormente iria também dominar a Grécia militarmente, porém não culturalmente. Então vamos fazer nossa viagem matando saudades em nosso canal, aprendendo a filosofar com Hiparco de Niceia. Vamos lá. Então, veremos a ciência astronômica, então, como ele vai estudar os astros, Hiparco, na Grécia Antiga, um homem que viveu, que rodou, de certo modo, digamos assim, o mundo grego. Viveu em Rhodes, trabalhou, claro, não podia ser diferente, em Alexandria e é original ali de Niceia. Então, vejamos aqui, Elas, Grécia, o nosso Hiparco de Niceia. Vamos lá. Hiparco de Niceia viveu no século II, como a gente viu aqui, entre 190 e 120 aproximadamente antes de Cristo. Ao longo dos seus cerca de 70 anos, deixou uma boa produção para a gente. Só para a gente poder se localizar, Niceia fica aqui na península, na Ásia Menor, nessa região mais ao norte da Ásia Menor. Para quem gosta dos estudos bíblicos, para quem gosta de estudar, como eu, história da igreja, o primeiro concílio da Igreja Católica vai acontecer em Niceia também, um pouco posteriormente, é claro, à vida de Hiparco. Então, aqui no norte da Ásia Menor, onde hoje é território da Turquia, mas no mundo antigo era território grego, era cultura grega, a gente vai ter Niceia, o berço do nosso Hiparco, Hiparco de Niceia, obviamente. Vamos lá. Hiparco é conhecido como o pai da astronomia científica. Por quê? Entre outras coisas, ele era um grande estudioso da matemática. Ele conhecia a trigonometria, os gregos eram bons estudiosos da geometria também de modo geral. Círculos, retângulos, as formas geométricas eram muito bem conhecidas pelos antigos gregos. Claro que isso tem uma influência dos antigos mesopotâmios
E Hiparco não está longe disso. Ele já trazia, ao longo da sua história, todo o conhecimento produzido pelos antigos gregos e também pelos povos circunvizinhos dos antigos gregos. Entre eles, claro, o povo babilônico. Hiparco de Niceia tinha o hábito de olhar para o céu estrelado. E assim como os outros gregos, seus irmãos e seus contemporâneos, ele acreditava que o céu fosse uma obra acabada. O número de estrelas que existia seria o número que sempre existiu. As estrelas, segundo os antigos gregos, não nasciam e também não morriam. O céu era algo perfeito, acabado e imutável, segundo os antigos gregos. Mas Hiparco, de tanto observar os astros, estava familiarizado com as configurações dos astros, com os seus desenhos, a forma do cão, que falaremos aqui, e as outras formas, a ursa e etc. Certa noite, Hiparco notou que havia uma nova estrela no céu. Isso lhe causou espanto, o talma dos gregos. Ora, se o céu era uma obra acabada, como poderiam, então, surgir novas estrelas? Como poderia surgir uma nova estrela no cosmos? Será que os seus pares estavam certos? Ou haveria, então, um erro de entendimento entre os antigos gregos? Como um bom cientista, Hiparco resolveu estudar aquilo que os seus olhos lhe mostravam. Assim, o sábio grego de Niceia, com seu critério, resolveu organizar, resolveu catalogar, resolveu registrar todas as estrelas que ele podia ver no céu. E aí foi exatamente isso que ele fez. Ele observou todas as estrelas. Ao longo de seus estudos, com os equipamentos que ele poderia fazer, não esqueçamos disso, ele observava as estrelas a olho nu. Então, ele não tinha equipamentos muito sofisticados para tanto. Era aquilo que os seus olhos podiam lhe mostrar. Ele, como grande cientista que era, desenvolveu o astrolábio. É claro que depois os nossos irmãos portugueses vão desenvolver um astrolábio náutico, mas com o seu astrolábio, um instrumento antigo, usado para medir a altura dos astros acima do horizonte e determinar a posição dos astros no céu. Com o astrolábio, invenção atribuída a Hiparco, muito interessante, ele vai observar as estrelas no céu. E assim ele vai fazer o primeiro catálogo das estrelas. Bom, seguindo. Hiparco registrou, catalogou todas as estrelas visíveis. Alguns livros que eu pesquisei falam em 800 e poucas estrelas. O livro que eu usei para a nossa aula, que é esse aqui, a obra do professor Rodolfo Caniato, ele vai dizer que o que é astronomia, nessa obra, o que é astronomia, de Rodolfo Caniato, Hiparco teria registrado 1080 estrelas. Observando o céu, ele registrou e catalogou, colocando a posição de cada uma, 1080 estrelas. Ele viveu basicamente para fazer isso, um trabalho científico de astronomia. Daí que ele é o pai da astronomia científica. Bom, ele, podemos dizer, é um grande entomologista das estrelas. Ele vai fazer um estudo científico, catalogando, organizando, como se faz também na biologia, uma classificação no caso do Aristarco, das estrelas. As estrelas mais brilhantes ele vai chamar de estrelas de primeira grandeza. A estrela que melhor parece para nós, olhando o céu estrelado à noite, é a estrela Sírius. Sírius é uma estrela que ele vai classificar como uma estrela de primeira magnitude. Primeira magnitude a olho nu, segundo o nosso Hiparco. Ele vai classificar as estrelas de primeira até a sexta grandeza.
Primeira grandeza, aquelas que eram mais facilmente observáveis a olho nu, e sexta grandeza, aquelas que não eram tão facilmente observáveis a olho nu. Hoje não se usa mais essa terminologia, mas sim estrelas de primeira magnitude, segunda, terceira, quarta, quinta, até sexta magnitude. Hoje até se fala em oitava magnitude, mas Hiparco vai classificar primeiramente primeira e sexta grandeza. Isso depois vai ser também, obviamente, aperfeiçoado. Ele vai ser um precursor para nós. Bom, o sábio grego, que viveu em Niceia, estudou em Alexandria, na famosíssima escola de Alexandria, montou um observatório em Rhodes, nas ilhas gregas, nas ilhas Cíclades, né? Também é o responsável por outros feitos. Uma das mais importantes descobertas de Aristarco é a descoberta do ponto equinocial, nosso equador, né? Observação do ponto do nosso equador. O ponto equinocial, ou o ponto de Ares, representa o encontro do equador celeste com a eclíptica. Eclíptica é o caminho aparente do Sol sobre o céu, assim como todos os membros das famílias solares. Então, isso vale para o Sol, vale para Sírius, Sírius, que é a estrela que fica a 8,7 anos-luz de nós. Ela é 2 vezes maior do que o Sol. Quando o Sírius vai se deslocando pelo céu, pela nossa visão da Terra, ele vai deixando o seu caminho. Esse caminho é eclíptica. Ele vai fazer, Hiparco, a eclíptica do Sol. Vai estudar o caminho que o Sol deixa para nós. Um trabalho sensacional, importantíssimo para a astrologia e para a astronomia. É claro que Hiparco não é um astrólogo. Inclusive, ele refuta a astrologia. Ele valoriza a astronomia, o estudo científico dos astros. O que Hiparco faz não é nada como adivinhação. O que ele faz é ciência. Bom, só para a gente poder ficar aqui melhor o nosso entendimento. 2 vezes ao ano, o centro do Sol secciona, né, divide o equador terrestre, aqui, ó, 2 vezes do ano, 2 vezes pelo ano, tá? Primeiro ponto de Libra, em 2 vezes do ano. E o primeiro ponto de Áries. Aqui a eclíptica. A eclíptica ou eclíptica é esse caminho que o Sol faz no seu movimento pela Terra, visto pela Terra, o que fazia com que os astrônomos antigos acreditassem, aí equivocadamente, isso vale também para Hiparco, que a Terra estaria no centro do universo e que o Sol, assim como outros astros, como Sírius, etc., girassem em torno da Terra. Isso é um equívoco dos antigos. Apenas Aristarco de Samos, um outro grego, vai propor a teoria do heliocentrismo, que depois será recuperada por Nicolau Copérnico, será recuperada também por Galileu Galilei e por outros astrônomos mais modernos. E, obviamente, isso vai ser confirmado, claro, a teoria do heliocentrismo. Mas Hiparco, como seus pares, pensava ainda em geocentrismo, o que é um equívoco, mas com toda a contribuição dele, isso é um erro menor. Ele pensa, claro, como um homem até à frente de sua época, mas vai cometer alguns equívocos. Claro, observando todo o cosmos da Terra, ele vai ter a impressão e vai defender a posição do geocentrismo. Mas vamos seguir. Essa posição do Sol em relação à Terra, ou vice-versa, é o equinócio, também trabalhado, pensado pelo nosso grande Hiparco de Niceia, que os astrônomos sempre deram muito valor e muita importância. Bom, toda a contribuição desse grande pensador, Hiparco, vai chegar até nós. E a partir dele é que a gente vai desenvolver mais e mais a ciência. Vai dizer Isaac Newton, eu só pude chegar onde eu cheguei porque eu pude subir no ombro de gigantes. E os gigantes, dentre eles, nós podemos e devemos citar o nosso grande Hiparco de Niceia.
Aqui a obra que eu usei como base para o nosso material, o que é astronomia. Também usei esse material aqui, 50 ideias de astronomia que você precisa conhecer. Uma das ideias aqui é dedicada ao nosso Hiparco de Nicéia. E, claro, algumas fontes que eu pesquisei na internet. Meus amados, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E atenção, na nossa próxima videoaula, eu vou fazer para vocês um apanhado, mostrando imagens, vídeos que eu fiz da própria Grécia, explicando como foram os nossos 15 dias em família na Grécia, visitando, sobretudo, Atenas, 10 dias em Atenas, basicamente, 3 dias na ilha de Creta, a maior das ilhas gregas, e 2 dias também em Santorini. Vamos mostrar para vocês os museus que visitamos, aquilo que vimos na Grécia, os grandes sítios arqueológicos, claro, o Partenon, o Estádio Panathinaikos, o Oráculo de Delfos e muito, muito mais, o labirinto do Minotauro, né, do Palácio de Knossos, em Creta, e muito mais a gente vai ver aqui em nossas próximas videoaulas em Aprendendo a Filosofar. Eu vou partilhar com vocês o que foram as nossas férias. Não perca, será um trabalho que eu vou dividir em 2 ou 3 aulas, vejamos como eu posso trabalhar isso da melhor maneira para vocês. Será até uma dica de viagem para quem quiser. Como se comportar o nosso metrô, os trens da Grécia e etc. Tá? Meus amores, um grande abraço a todos e todas. Quem assistiu o vídeo, deixa o seu like. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva e vamos continuar a nossa grande viagem pela história do pensamento e do conhecimento. Um grande abraço a todos e todas. Paz e bem. Tchau, tchau.